Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento. Aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta segunda-feira. Começando mais uma semana de trabalho por aqui. Agora são 6 horas e 32 minutos. Temperatura de 27 graus, chovendo em Porto Alegre. E essa temperatura é medida aqui no Tecnopuc, na sede da Box Brasil, na capital gaúcha. A gente confere as câmeras ao vivo nesse final de tarde de segunda-feira. Olha, clareou aí, ó. O centro de Porto Alegre está com bem menos nebulosidade do que na hora da chuva. Tem no meio do céu ali, parece uma fumaça, né? Mas é a nebulosidade, provavelmente algumas nuvens que estão se deslocando por causa do vento também, nesse momento, 27 graus. Em Esteio, Grande Porto Alegre, câmera ao vivo, aérea também com 27 graus do centro da cidade de Esteio. Céu, se não está nublado, está praticamente limpo. Não, está sem nuvens, mas está bastante aberto também, já parou a chuva por lá. E a nossa Gramado, o nosso cartão postal da Serra Gaúcha, nesse momento lá em Gramado, vamos conferir a temperatura, 25 graus, chovendo, chuviscando, pista molhada, lá no centro de Gramado a gente está conferindo a Serra Gaúcha. De Gramado a gente vai para Caxias do Sul, Avenida Sinimbu, avenida principal da cidade de Caxias, também 25 graus, céu um pouquinho mais carregado e até um pouco mais claro. Olha só que diferença, né, para Porto Alegre, o céu um pouco mais claro em Caxias do Sul. Nós vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você por aqui. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira. O fenômeno El Niño poderá trazer novos desastres climáticos para o Rio Grande do Sul neste ano de 2026. No programa de hoje, vamos conversar com o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia, para entender quais os riscos e a intensidade das chuvas e temporais que podem chegar no segundo semestre deste ano. Você vai saber o que o Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas está discutindo sobre incentivo à produção de água no Rio Grande do Sul. A ideia é promover o diálogo, troca de experiências e construção de soluções para a gestão integrada de recursos hídricos, especialmente diante dos desafios impostos por eventos meteorológicos extremos. E no futebol, gaúchos conhecem seus adversários na Copa do Brasil. E no skate, Porto Alegre consagra os primeiros campeões do STU National. E direto do Estúdio do Tempo, as informações do temporal que atinge a região metropolitana de Porto Alegre. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de perigo para todo o Rio Grande do Sul. Saiba o que esperar para os próximos dias com a previsão do tempo. Veja agora no RS em Movimento. A água, cada vez mais no centro das preocupações do Rio Grande do Sul, volta à pauta com um encontro que discute desde o abastecimento até os impactos dos eventos climáticos extremos. Nessa semana, Porto Alegre cedia o encontro de comitês de bacias hidrográficas, reunindo especialistas e representantes de diferentes setores para pensar soluções e melhorar a gestão dos recursos hídricos no estado. Para falar sobre a importância desse trabalho e trazer mais informações sobre o evento, estamos recebendo aqui, nos estúdios da Rede RS, Sumirê Inata, que é chefe da Divisão de Apoio Institucional aos Comitês de Bacias Hidrográficas da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. É também mestre e doutora em Geografia. Sumirê, muito boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela presença aqui na Rede RS. Eu que agradeço, Renato, boa noite para ti e para todos os telespectadores. Agradeço em nome da secretária Marjorie Kaufmann e do diretor do Departamento de Recursos Hídricos, Carlos José. Estou aqui à disposição, né, para vocês tirarem dúvidas sobre o ECOB e sobre os comitês de bacia também. Vou começar com uma pergunta mais conceitual. Por que nós precisamos nos preocupar com recursos hídricos? Bom, né, toda a nossa cadeia produtiva, né, a nossa gestão, a nossa cidade funciona com base nos recursos hídricos, né? Então a gente precisa equilibrar esses usos, né, trazendo desenvolvimento sustentável e principalmente focando no abastecimento humano e dessedentação animal, né, que são os focos da gestão dos recursos hídricos.
E tudo na nossa volta, né, envolve água, envolve recursos hídricos, né? O nosso estado, sim, a gente tem existe um conceito que se chama efeito chicote, né? Que ou a gente está num evento de seca extrema, né? Que afeta a produção, e na outra ponta a gente tem todos esses desafios que a gente enfrentou, né? E cada vez mais vai enfrentar em função das mudanças climáticas. Mas se chove tanto, né? Nós tivemos uma tragédia em 2024, uma enchente absurda, e hoje, por exemplo, está chovendo. Volta e meia a gente tem essas bombas d'água, né? O recurso hídrico também faz parte vamos dizer assim, da organização do recurso hídrico, saber o que fazer com essa chuva também. Sim, a gente tem aproveitar essa água. Isso, a gente também tem estratégias para isso, né? O departamento, a gente tem dentro da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a gente tem o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, que faz a gestão das águas, né? Então, a gente tem o sistema de outorga e a gente trabalha, né, tanto para regularização desses usos da água, e a gente também pensa, né, em caminhos e estratégias para reservação de água em períodos de seca. E a questão também das enchentes, a gente trabalha muito com o apoio da Defesa Civil, a gente tem monitoramento, a gente tem plataformas para avaliar essas informações, né? Então, é uma estrutura que a gente pensa em como desenvolver isso e agregar e projetar melhor para a gente enfrentar melhor e ser mais resiliente em função dessas mudanças climáticas. Bom, e temos esse encontro que começa justamente amanhã, né? 24, vai até 27, na sede da Farsul, em Porto Alegre, que é justamente para trocar experiências, promover o diálogo, e a SEMA, né, Secretaria do Meio Ambiente, vai até lá, você vai representar também, para levar as experiências e o que pode ser trocado com uma série de entes, né, e de entidades, enfim. É organizado pelo Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas. O que é exatamente esse fórum e o que vocês vão discutir, Sumire? Deixa eu só organizar aqui. Bom, deixa eu explicar assim, né, que fica à vontade. Que tu também me perguntou, de certa forma. A gente tem aqui no estado 25 bacias hidrográficas, tá? O estado, a nossa unidade de gestão e planejamento dentro do DRHS são esses 25 comitês de bacia hidrográfica. E cada uma dessas bacias hidrográficas tem um comitê de bacia, né? O comitê de bacia é uma instância colegiada da gestão das águas, no qual fazem parte os usuários da água, o poder público e a sociedade civil. Então, esses grupos, né, são eleitos, são indicados, né, por associações, os usuários da água têm uma série de regramentos e eles participam, né, uma gestão descentralizada e participativa da água. E o objetivo deles, né, o que eles fazem lá dentro? É aprovar plano de bacia, é aprovar o enquadramento pelo uso da água. No plano de bacia tem a questão assim a bacia que temos, a bacia que queremos e a bacia que podemos ter, né? Então, eles estabelecem uma meta para alcance da qualidade da água, em qualidade ou quantidade, e o comitê faz essa gestão, né? Não é um órgão executivo, é um órgão deliberativo. Então, tem uma série de atributos, né, que eles têm que cumprir e uma série de grupos que pode participar. Até a gente quer dar destaque para esses comitês, porque tem muitos assentos não preenchidos e é muito importante essa participação da sociedade, fazer esse chamamento, porque é onde se discute, onde se conhece as estratégias, onde pode se atuar, né, o que pode propor para melhoria em cada bacia hidrográfica. Então tem muita coisa, muita experiência, né, para ser trocada, e acho que esse encontro é importante por causa disso, porque eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Sumire, regiões diferentes fazem experiências diferentes em relação a recursos hídricos, e o que tem de bom acontecendo num lugar, às vezes não chega no outro, né, e esses encontros são importantes para justamente mostrar essas experiências, prestar contas e, quem sabe, testar em outras regiões do estado, né? Essa tua percepção é muito perfeita. Totalmente leiga. Mas olha, foi em cheio, né? Porque a gente tem o encontro, tem o ENCOB, que é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, onde fazem parte comitês de todo o país. E o ECOB é o Encontro Estadual dos Comitês de Bacia. Então, a gente tem esse evento que é do Fórum Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, que acontece no 24 e 25, e ele está dentro do ECOB, que é esse encontro. Então, quando a gente vai no encontro nacional, a gente tem já muita troca de experiência com outros estados, apesar de ser outras
outro arcabouço diferente, né, da paisagem e tudo. E aqui também, o nosso Rio Grande do Sul também tem suas diferenças. A gente tem 3 regiões hidrográficas, elas se assemelham em algumas coisas, mas também se diferenciam. Pois eu ia te perguntar, troca... né, justamente se tinha alguma coisa semelhante em outros estados. Porque o Brasil é muito grande, né, é muito continental, então tem relevos diferentes, né, tem situações hidrográficas diferentes, mas é interessante também, porque daqui a pouco o que pode estar funcionando lá em, sei lá, Goiás, né, Pernambuco, alguma coisa pode ser aplicada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E os desastres climáticos, infelizmente, estão espalhados pelo Brasil, né? Nós sofremos, Minas Gerais sofreu recentemente, Rio de Janeiro sofre muito, né? Todo mundo precisa construir soluções juntos, né, Sumirê? Exatamente. E a questão, eu acho que tu estudou antes aqui, né? Goiás, a gente dá uma lidinha, né? Eu vou te contar a verdade, a gente dá uma lidinha sobre os assuntos antes de conversar com vocês. Mas é realmente tudo empírico aqui, porque a gente vive, a Rede RS nasceu justamente dentro desse clima de reconstrução do Estado, né? E de aprendizagem, né? Sim. Nós estamos aqui todos os dias tratando essas pautas sobre aprendizagem e estudar o que nós precisamos fazer com as nossas bacias, nossos recursos hídricos, faz parte dessa lição, né, Sumirê? E saímos de um Estado melhor. Hoje no programa nós vamos tratar de El Niño, que é uma ameaça para o segundo semestre e talvez para o primeiro semestre de 2027. Então está todo mundo preocupado de novo. Então a gente não relaxa nunca, né? Nós temos que estar sempre em planejamento. E o trabalho de vocês é muito importante por causa disso. Exatamente. Não, e aí o que tu falou, né? A gente usou um modelo do Estado de Goiás para uma das nossas ações. Depois, se tu quiser perguntar, né, o que a gente o Estado tem feito. A gente se baseou num modelo de uma ação no Estado de Goiás. O Estado de Minas Gerais tem muita propriedade, eles têm já os comitês, eles têm 100% de planos, os comitês, aliás, 100% de cobrança no Estado. E a gente não precisa inventar a roda, né? A gente pode, com certeza, usar o que já foi aplicado e que são modelos de sucesso, utilizar aqui para replicar e adaptar a nossa realidade, né? A gente faz ajustes e várias estratégias no Estado, acho que a gente pode pensar dessa maneira, né? Não só dentro do Estado, mas também de outros estados. Qual é o grande desafio no Rio Grande do Sul, na tua opinião, como mestre e doutor em geografia, quando a gente olha para o relevo, quando a gente olha para as questões hidrológicas do Estado, qual é o grande desafio, o grande problema que tu acha? É justamente a diversidade? Bom, tu falaste que nós temos 3 bacias hidrográficas, isso? Não, nós temos 3 são 25 bacias hidrográficas e 3 regiões hidrográficas. Regiões hidrográficas. A região litorânea. Qual a diferença de bacia para região? A região hidrográfica, ela agrupa um conjunto de bacias. Tá. Então, a gente tem a região do Uruguai, a região do litoral e a região do Guaíba. Perfeito. E a gente tem, por exemplo, a bacia do Lago Guaíba, né? Que é onde a gente habita aqui, né? Eu não sou especialista em hidrologia, né? Os colegas hidrólogos lá do departamento... Você é especialista em infraestrutura, né? O meu cargo é especialista em infraestrutura. Eu sou mestre e doutora em geografia, minha linha foi de pesquisa de serviços ecossistêmicos, né? Então, assim, não sou especialista, então eu vou te responder, assim, o que eu vejo agora que seria, assim, nesse momento muito importante, né, para avançar nessas questões também, essa participação, né, falando dos comitês, né, que os comitês participem, que preencham esses espaços, que tenha mais desses fóruns de comunicação, né, desse encontro, que eu acho que está sendo bastante... inovador, assim, no momento que eles estavam um pouco menos ativos e agora, assim, estão tendo bastante atividade. Então, que a sociedade também conheça o que é uma bacia hidrográfica, né? É um tema desconhecido, assim, a gente ouve às vezes falar em Coredes e as pessoas não sabem que bacia hidrográfica, se perguntar na rua, que bacia hidrográfica onde que tu habita, que tu pertence. Cidade pertence. As pessoas não sabem, né? E, na verdade, o limite municipal, né, é um limite administrativo, mas aonde a água flui aqui, a gestão dos recursos hídricos é porque a água segue um caminho e ela tem um afluente ali, né? Então, assim, tudo que acontece vai dentro da bacia hidrográfica, né? Então, a gente entendendo um pouco melhor essas relações, até a questão de toda a enchente, né, do Taquariantas ali, é um vale extremamente encaixado, caiu uma chuva absurda num curtíssimo espaço de tempo, num vale totalmente fechado, não teve para onde a água
escapar, né? Não teve essa amplitude toda. Foi um evento muito extremo, tem uma série de condicionantes, como eu disse, eu não sou a especialista nesse assunto. Tu estás falando do que aconteceu já em 2023, né? Isso, 2023 porque começou lá no Vale do Taquari, né? Foi extremamente... Eu atuo bastante ativamente no Comitê Taquariantas, participo bastante das reuniões, então por isso que eu consigo entender um pouco mais da realidade deles. Então, lá em setembro de 2023 foi a primeira enchente. O DRHS se propôs ali a fazer uma ação que era finalizar o plano de bacia deles. A gente fez um esforço, uma força-tarefa grande dentro do departamento e em 2024, ali em maio, veio a segunda enchente, né? Então, assim, eles são mais castigados nesse sentido por causa de toda a feição geomorfológica, de toda a condição de relevo dos rios, né? Dessas chuvas que não eram recorrentes dessa forma. A gente tem o Lago Guaíba, que é uma formação única no planeta, não tem outra formação nesse modelo, que é um lago que Essa é nova para mim. Mas daí eu vou te dizer para chamar outros colegas que são... Sim, aí tem que chamar, já sei, especialista em hidrologia. Isso. Pessoal do mas IDH. Mas eu te explico basicamente, né, Teus colegas de URGS, do IDH, né? Do IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e na geografia também temos bastante gente no Instituto de Geociências que trabalha com isso, que é onde eu tenho a minha formação. Mas tenta nos explicar, por que é tão diferente assim? Por que ela é única? Ele é a bacia, aqui o Lago Guaíba, né? Ele é uma formação que já tem uma discussão se ele é rio ou se ele é lago, né? Então, mas não vou entrar nesse mérito. Mas ele é rio e lago. A peleia já começa por aí. Já começa por aí, né? Mas ele é uma formação ali fechada, ele não tem uma vazão de rio. Sim. E aí ele desemboca na Lagoa dos Patos, né? Então, assim, ele não é um Amazonas, né? Que tem o delta do Amazonas que desemboca no Oceano Atlântico. Sim. Então, assim, ele tem um represamento. E aí, por exemplo, na enchente que aconteceu, né? O vento sul favoreceu esse represamento, a água não escoa na forma. Então, tem uma série de coisas, né? Que vão influenciando e que a gente tem tudo isso aqui dentro do nosso estado e a gente tem que gerir isso tudo, né? E como é que o estudo das bacias consegue contribuir para a construção de soluções de prevenção para futuros desastres climáticos, se houver? Um plano de bacia, por exemplo, tem uma fase A de diagnóstico, depois uma fase B de prognóstico e a fase C, que é a principal, assim, em termos de planos de ações. Então, o comitê faz as reuniões, né? Normalmente é contratado, a gente vai fazer essa contratação agora, o Estado vai fazer, porque alguns comitês não têm plano de bacia. Plano de bacia é a Bíblia, ou Alcorão, ou como chamar, né? É o norte que o comitê tem que ter. Então, o DRHS lá vai propor, né, uma contratação única, porque tem planos que o último que foi elaborado... Foi finalizado, acho que em 2016, então já tem uma década. Outros que não têm nenhum plano e outros que estão com eles em uma fase não finalizada. Então, com esse plano, eles conseguem avançar nas ações que eles precisam fazer. Olha, a gente precisa fazer um planejamento, aqui vou dar um exemplo bem prático, né? Lá no Taquariantas, eles elegeram uma ação prioritária, que são muitas ações. Eles vão fazer a gente vai ajudar nisso, né? Um projeto de pagamento por serviços ambientais para a recuperação lá do Arroio Carreiro. Então, assim, é focar numa meta e tentar concluir aquela meta de alguma forma. Então, esse plano dá o norte, né? O comitê não fica, o que será que a gente vai fazer agora, né? Eles têm um documento que diz, assim, num prazo tal, né? Tem um cronograma, a gente vai conseguir executar com o apoio dessas pessoas, dessas entidades. Tem metodologia, exatamente, né? De trabalho e tal, não é só... bater papo, trocar ideias e tal, tem avanço nesse sentido, num sentido até prático. Inclusive as discussões dos comitês, né, o que eu queria falar. Tem prazos para implementar as coisas. Tem prazos, né? Exatamente. As discussões do comitê é muito, assim, para a gestão de conflitos. Eles têm, às vezes, um conflito na bacia, por exemplo, do abastecimento, né? Ali o conflito entre o abastecimento público e a irrigação. Isso aconteceu no comitê, nas bacias do Gravataí e dos Sinos, né? Certo. Então eles fizeram um acordo de cooperação, né? Quando entra a época de estiagem, quem que tem prioridade no uso do recurso hídrico, para de irrigar um pouco para o abastecimento público funcionar a 100%, né? Então é assim que funciona e o comitê tem esse papel. Tu vai estar no encontro? Vou. Tu vais levar o que exatamente para alguma exposição, algum painel? Eu tenho um painel na quinta-feira, agora, que... Fala dele um pouquinho pra gente, saber o que é que tu vai levar de contribuição. Eu achei que ia ter uma tela ali com os... Na quinta-feira... Não tem problema, a gente fala aqui. Na quinta-feira, 26 de março,
Dia do aniversário de Porto Alegre. Exatamente. E no primeiro painel é o diretor do Departamento de Recursos Hídricos, que é o Carlos José, sobrinho da Silveira, que é o nosso diretor lá. Ele vai falar sobre ações e investimentos na gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. E na tarde, nas 16 horas, eu vou falar, o meu painel 9, é fortalecer para executar avanços concretos na estruturação dos comitês. Eu te dou um spoiler aqui um pouquinho. Pois não. A gente fez algumas ações, claro. né? O departamento, a secretaria, né, como um todo, tem avançado bastante, né? Principalmente ali depois da enchente. Os comitês sempre existiram, né? Mas em épocas diferentes, conforme as demandas políticas, conforme o período, né? Isso é cíclico. Então, a gente busca fortalecer esses comitês. E acho que, principalmente ali, durante a enchente, a gente trabalhou muito online. E a gente participou muito de reuniões, a gente começou a criar boletins para enviar para os comitês, para atualizar o que estava acontecendo, a régua lá, que aparecia toda noite no noticiário, que a gente também atualizava, né, o Departamento de Recursos Hídricos. Sim. Então, a gente criou um boletim informativo para dizer para eles, olha, a gente está atuando assim, porque a gente não tinha como se comunicar com as pessoas. Então, a gente fez esse boletim e dali começou, né? Para tu ter uma ideia, ontem, dos 25 comitês, eles têm reuniões ordinárias, extraordinárias, eles têm grupos de trabalho, que eles debatem temas, e essas reuniões, no ano passado, o nosso departamento participou de 91 reuniões. Puxa vida. Então, sempre alguém do departamento, porque nós temos várias divisões técnicas, né? Alguém do departamento ou para falar de outorga, ou para falar sobre segurança de barragens, ou para falar sobre planejamento. A gente dá capacitações, oferece capacitações para aqueles que querem. E a gente participou dessas reuniões ou como palestrante ou como ouvinte, mas para acompanhar e entender melhor as demandas deles, né, dos comitês. Então, acho que essa escuta também permitiu que a gente pudesse avançar nesse sentido. Então, a gente fez esse está fazendo, né, esse fortalecimento institucional dos comitês, com apoio técnico, modernização dos instrumentos de gestão. A gente tem a IN 18 de 2024, que é uma instrução normativa que preconiza assim, normas, né, de como que a gente vai apoiá-los. O financiamento, eles vão vir para a reunião de amanhã, por exemplo, comitês mais distantes, eles vão receber um recurso, um financiamento para hospedagem, para custeio da viagem, assim como nós, servidores públicos, recebemos. Então, a gente tem algumas estratégias. E aí, tu falou lá no começo, né? A gente vai implementar, né? Já está em andamento, essa divisão de apoio institucional aos comitês de bacia hidrográfica, que é a DIBA, que está sendo... A gente tem 4 divisões, essa seria a 5ª divisão dentro do departamento, junto com o Conselho de Recursos Hídricos, para dar esse apoio aos comitês também. Muito bom. 8º encontro de comitês de bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, que começa amanhã, 24, e vai até 27 de março aqui em Porto Alegre, na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL. E a Sumirei Inato esteve conosco falando sobre isso, importantíssimos assuntos. Desejo um bom encontro, um bom evento lá, bons painéis, e estamos aqui sempre à disposição para divulgar boas notícias para o Rio Grande do Sul. Que bom, a gente fica à disposição do departamento, o convite se estende a todos, né? É uma reunião aberta, principalmente, e acho que é importante que todos participem para conhecer o que é e talvez para participar de algum comitê. E agradeço a ti, Renato, novamente. Obrigado. Sumirei Inata, mestre e doutora em Geografia, participando conosco aqui no RS em Movimento. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. A lei que institui o Sistema Municipal de Fiscalização de Porto Alegre foi sancionada pela Prefeitura na última sexta-feira. O ato criou a Secretaria Executiva de Fiscalização e recebeu um novo plano de carreira para os agentes de fiscalização. Vamos conferir a reportagem na tela. Após atuar por 35 anos como agente de fiscalização em Porto Alegre, Márcio se orgulha que agora é um agente de fiscalização municipal. A mudança ocorreu após a sanção da lei que cria o Sistema Municipal de Fiscalização e unifica as carreiras em um único quadro, permitindo que todas as demandas fiscalizatórias da capital sejam realizadas pelos agentes. Quando a gente faz o concurso para agente de fiscalização, a gente estuda todas as legislações que Porto Alegre tem, em todas as áreas, em todos os níveis de atendimento dessas leis. A partir do momento que cada secretaria dentro de Porto Alegre, e eram divididas em 8 fiscalizações diferentes, que com a fachada de se especializar, infelizmente utilizava menos daquele potencial de aplicar, de corrigir e de fiscalizar a lei que o cargo
cargo tinha. A partir do momento que se unifica, todos os cargos de agente de fiscalização voltam a ter, após requalificação, treinamento, formação, a autonomia que a legislação sempre nos deu de fazer cumprir todas as legislações existentes em Porto Alegre. A nova legislação, aprovada pela Câmara Municipal em fevereiro, reorganiza e padroniza as atividades de fiscalização antes distribuídas entre diferentes órgãos e cria a Secretaria Executiva de Fiscalização, que passa a centralizar a coordenação das ações nas áreas urbana, ambiental, sanitária e econômica. A titular da pasta será a atual diretora-geral de fiscalização, Lorecinda Abrão. Hoje essa lei cria um sistema municipal de fiscalização. O que isso significa? É a atuação contínua e orgânica de vários órgãos, mas especialmente a fiscalização era compartimentada em 8 órgãos. Um fiscal que fazia uma determinada fiscalização não poderia fazer da outra. E agora esse fiscal vai conseguir fazer todo tipo de legislação, chegando em um determinado estabelecimento e atendendo às demandas do cidadão de uma forma mais global. E principalmente a criação de um sistema eletrônico para essas multas. Transparência para o cidadão, seja o administrado ou aquele cidadão infrator, ele vai conseguir ver de ponta a ponta tudo o que está acontecendo com a ação fiscal, mas principalmente a fiscalização fortalecida, ela serve para cuidar da cidade com as regras estabelecidas na legislação municipal. O novo modelo também prevê investimentos em tecnologia, como a implantação de um sistema eletrônico de gestão, uso de câmeras corporais e criação de mecanismos de controle, como corregedoria. Ela traz também modernidade, do ponto de vista do sistema vai ser implementado, inovação. Você não vai mais poder fiscalizar o que tu quer por sorteio, né? Tem uma porta de entrada, vai ter qualificação, vai ter concurso. A legislação prevê a abertura de concurso público ainda em 2026, com a criação de 250 vagas de agente de fiscalização municipal, com jornada de 40 horas semanais e possibilidade de progressão para os níveis de subinspetor e inspetor, conforme critérios de desempenho e formação. Para os fiscais se cria uma nova carreira. Existia muita disparidade salarial. Cada fiscal recebia um tipo de remuneração, dependendo da lotação que estava. Agora eles têm uma aspiração a uma carreira onde podem chegar no topo da carreira como inspetor, de uma forma adequada. E aqui a gente vai avançando em vários outros aspectos de capacitação desses fiscais. Nós temos uma matriz curricular muito forte e todos os fiscais vão ser capacitados também ao longo desse período. Com essas qualificações, formações, atualizações de conhecimentos, um agente de fiscalização terá condições de monitorar, fiscalizar, fazer cumprir todas as legislações de Porto Alegre. As leis são ótimas, podem melhorar, mas a gente precisa daqueles que fazem a legislação ser cumprida. E começou hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Devem declarar os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, além de outros critérios definidos pela Receita. Quem perder o prazo está sujeito a multa, que pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Os pagamentos das restituições começam no fim de maio e serão feitos em 4 lotes, seguindo a ordem de envio e critérios legais, como idade e condições de saúde. Neste ano, a declaração pré-preenchida já está disponível desde o primeiro dia e deve concentrar a maioria dos envios. Além de facilitar o processo, o modelo garante prioridade no pagamento das restituições, especialmente para quem optar por receber via Pix. Um ponto importante, a ampliação da faixa de isenção para até R$ 5.000, aprovada no ano passado, ainda não vale para essa declaração. E este ano tem novidade. A Receita lançou o chamado Cashback, que vai permitir a devolução de valores para contribuintes isentos que não precisam declarar, mas têm quantias a receber, desde que tenham uma chave Pix vinculada ao CPF. O prazo para enviar a declaração vai até o dia 29 de maio. O prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, e seu vice, Maninho Fauri, voltaram ao cargo nesta segunda-feira, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A cassação tinha ocorrido porque ambos participaram durante a campanha de 2024
de um evento de reabertura do Parque Saint-Hilaire, ato que é proibido pela legislação eleitoral nos meses em que antecedem a votação. Ao analisar o caso, a ministra Estela Aranha entendeu que houve a presença no evento, mas avaliou que a situação não teve gravidade suficiente para justificar a perda do mandato, já que não houve discurso nem promoção das candidaturas. Rafael Bortoletti havia sido afastado no fim de 2025 depois de ter mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral junto com o seu vice. Nas redes sociais, o prefeito comemorou com os seus apoiadores a decisão da ministra. Agora, Bortoletti reassume a prefeitura e fica suspensa a eleição suplementar que estava marcada para o dia 12 de abril. Mesmo com o retorno do prefeito ao cargo, a situação ainda não está totalmente definida. O caso pode voltar a ser analisado pelo plenário do TSE, o que pode mudar novamente o cenário político em Viamão. A seguir, a crise dos combustíveis. Mais de 140 municípios apresentam dificuldades no abastecimento devido à escassez de diesel, de acordo com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. E também vamos falar sobre a previsão de El Niño para 2026, que reacende o alerta para períodos de bastante chuva nos próximos meses. A última vez que o fenômeno impactou o Rio Grande do Sul foi entre 2023 e 2024. Que causou a maior tragédia climática do nosso estado. Em seguida, vamos conversar com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia para saber o que podemos esperar para os próximos meses. A gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. A possibilidade de um novo episódio de El Niño já acende um sinal de alerta aqui no Rio Grande do Sul, especialmente depois das enchentes históricas que atingiram o estado entre 2023 e 2024. A previsão é que o fenômeno comece a se formar nos próximos meses, o que pode aumentar o risco de períodos de chuva extrema aqui na região sul, principalmente no segundo semestre. Mas, afinal, a tragédia vivenciada pelos gaúchos pode se repetir? Há risco de novos eventos com a mesma intensidade das últimas tragédias? Para falar sobre essas projeções, nós estamos recebendo aqui no estúdio o nosso jornalista do Estúdio do Tempo, Lucas Canever. Canever, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo no estúdio. E na Supertela, para a gente conversar, eu e Canever aqui, com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo à Rede RS, obrigado por nos atender. Boa noite, Renato, boa noite, Lucas, eu agradeço o convite de vocês. Marcelo, você direto com a principal manchete aí, que a gente quer até descartar. Pode trazer o El Niño na segunda metade de 2026, como está se falando aí, e até no princípio de 2027, uma tragédia climática do tamanho da de 2024? Primeiro, Renato, nós temos ainda a perspectiva de ter a confirmação da formação do fenômeno El Niño. Tá? No momento a gente está terminando um evento Laninha que é exatamente o oposto, né? Que inclusive trouxe estiagem aqui para o Rio Grande do Sul. Então, a previsão, nós estamos em março, a previsão é que gradativamente nos próximos meses, mas principalmente ali entre o final do outono, principalmente durante o próximo inverno, então isso lá para os meses de junho, julho, talvez ali agosto, aí sim, águas mais quentes no Oceano Pacífico, isso equivale a dizer a formação de El Niño, e aí normalmente aqui no Rio Grande do Sul, os meses mais atingidos são exatamente os meses de primavera, ou depois, entre o final do inverno, e decorrer de agosto, setembro, outubro. A situação desse ano é bem diferente de 2024. Tá? Entre o final de 2023 e 2024, nós tivemos um El Niño de forte intensidade, e não só o El Niño, mas as águas do Oceano Atlântico, próximo aqui da costa do Rio Grande do Sul, mas principalmente lá no Atlântico Norte, beirando a região norte e nordeste do Brasil. Então foram esses elementos, não só o Oceano Pacífico, mas principalmente as águas do Atlântico Norte, que também trouxeram vapor d'água, trouxeram correntes úmidas e também ajudaram muito a ocasionar aquele período chuvoso.
Então, respondendo a pergunta, no momento a gente não tem condições de dizer. O que a gente pode falar com essa perspectiva de El Niño, como tu mesmo abriu o quadro, é que o segundo semestre, a segunda metade do ano, aí sim, eu diria principalmente entre metade do inverno em diante, nós teremos mais umidade, mais frentes frias, aí sinônimo de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Mas, por enquanto, em relação a eventos extremos, semelhantes ou parecidos com 2024, a gente não pode fazer nenhuma comparação. Marcelo, falando sobre justamente a questão dos eventos extremos, a gente teve episódios, principalmente nos últimos anos, né, 2015 e 2016, em que a gente recebeu bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul. E daí, como a gente falou agora há pouco, também teve o episódio de 2024, que foi a maior tragédia climática que a gente já viveu no Rio Grande do Sul. Esses El Niños de maior intensidade, eles estão ficando mais comuns? O que justifica a intensidade desses fenômenos aumentando? Aí vem a questão do aquecimento global, as temperaturas mais elevadas da atmosfera e dos oceanos. Então, esse é um combustível que acontece não só quando tem El Niño, mas numa situação de neutralidade. A gente basta ver esse próprio verão. Nós tivemos, apesar de ter a estiagem em alguns pontos do Rio Grande do Sul, mas frequentemente quando as frentes frias passam e os oceanos estão mais aquecidos e tem aquela sensação de abafamento aumentada, aqui no Rio Grande do Sul, por ser uma fronteira climática, por receber esse ar quente úmido de norte e as frentes frias passarem do sul do continente, essas tempestades são intensificadas. Então, já não agora, mas já há cerca de 20, 30 anos, nós tivemos um corte aí na conexão com o Marcelo Schneider. Está voltando o áudio. Marcelo, se puder recomeçar o teu último... Não, tá trancando muito. Vamos tirar o Marcelo aqui e voltar em seguidinha. Eu tava preparado já, Lucas Canever, só para fazer aqui. Eu gosto de ser muito didático, né? Para lembrar, né? Porque a gente mesmo acaba relembrando os conceitos, né? A diferença do El Niño e a diferença do Laninha, né? Que nós estamos vendo, que o Marcelo disse que nós estamos recém terminando, né? A formação do Laninha e para depois ver se vai chegar um El Niño com um impacto tão grande assim como está se prevendo, né? Foi o que eu entendi do raciocínio dele, né? Agora a gente está saindo dessa fase do Laninha e o resfriamento das águas que provoca no norte e nordeste e estiagem aqui no sul do Brasil. E daí a gente saindo desse período de Laninha, a gente não entra imediatamente no período de El Niño, né? Até como o Marcelo estava falando. A gente entra nesse período de neutralidade em que a gente não tem... nenhum desses dois fenômenos estão predominando, por assim dizer, né? Não é uma neutralidade climática total, né? Sim. A gente só não tem o predomínio de um nem o de outro. E é interessante isso daí que o Marcelo estava falando sobre como as próprias mudanças climáticas, o aquecimento global acaba influenciando na intensidade desses fenômenos. Então, é uma coisa que a gente pode até conversar. A gente, que nem ele falou, a gente não tem a confirmação ainda do El Niño. Isso daí vai acontecer no segundo semestre do ano, provavelmente, no final desse ano. E ele ainda não sabe dizer se a gente vai ter um evento tão extremo quanto a gente teve em 2024. Mas se a gente parar para ver esses últimos, 2015, 2016... Só vem piorando, né? Agora com 2024, é uma coisa que só vem piorando. Só vem piorando. E como ele falou, é uma coisa que é impulsionada pelas mudanças climáticas. Então, não é um absurdo a gente pensar que, olha, a gente tem que se preparar, né? Pode ser que tenha alguma coisa assim. Pode ser que aconteça algo, um novo evento extremo de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos que nos planejar, né? E o El Niño é exatamente o contrário, né? É o aquecimento anormal, das águas, causando secas no norte e nordeste e chuvas no sul do Brasil. É verdade. Isso daí até a gente já teve... a gente tem falado sobre isso no Estúdio do Tempo recentemente, justamente sobre como vai ser o outono esse ano, né? E, por enquanto, essa primeira metade do ano vai ser de calor, né? Umas temperaturas ainda que a gente observa normalmente lá no auge do verão. E a chuva vai ser irregular. Então, a gente vai ter alguns momentos de calmaria, mas a gente vai ter uns outros momentos de chuva bem volumosa. Hoje foi um exemplo disso, né, Renato? Que a gente teve um temporal, o dia virou noite aqui em Porto Alegre e choveu bastante hoje. Eu me engasguei um pouquinho aqui porque eu tô ruim de garganta.
Por causa das mudanças do tempo, né, cara? Também, se do quente pro frio... Ar-condicionado, nem fala. 33 graus, aí sai na rua, chuva. Agora há pouco estava 24 graus depois da chuva, né? Deu uma baixada e vai violenta. Vai pra dentro do carro, vai pra dentro do trabalho, tá tudo o ar-condicionado ligado na rua. Agora 26, bafo. 26. Agora 26, Então baixou mais ou menos, né? A grosso modo 8 graus, imagina, na nossa temperatura, né? E a tendência agora... Então haja garganta. Não vou dar muito spoiler assim, mas daqui a pouco a gente vai no Estúdio do Tempo para falar sobre como fica o tempo amanhã aqui no Rio Grande do Sul também. Mas e essa chuva de hoje, Renato? O que tu achou? Pois é, foi rápida, né? Aliás, nós temos outra coisa, Canevê, que a gente pode falar com o Marcelo se a gente reconectar aqui. Cada vez mais a gente está sendo, eu não vou dizer surpreendido, porque tem previsão e tem alertas. Mas tem essas bombas d'água que são localizadas e são rápidas. Sábado de noite, se você lembra, né? Por volta de 7 horas, entre 7 e 8, e hoje a mesma coisa. E o interessante é que a gente vê a quantidade de água em si, nem sempre é uma quantidade tão enorme assim como a gente pensa. O problema é que é tudo distribuído em um período muito curto de tempo. E daí acaba nos pegando com essa surpresa, tanto que a gente já teve alguns danos, né? A IPTC hoje, ali a gente tá vendo umas imagens perto do Parque Germânia, perto do Iguatemi, do momento que aquela nuvem tomou a conta do céu e o dia virou noite. Mas a gente já teve ali registro de árvores que caíram, engarrafamento na Avenida Ipiranga ao longo da tarde. A partir das 4h30 foi quando essa nuvem tomou conta e realmente começou a chover e provocar todos esses transtornos, né? Nós voltamos a conectar aqui com o Marcelo Schneider, no IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos voltar para a tela com ele. E, Marcelo, tu estava nos falando, né, mais uma vez tu estavas nos conceituando exatamente de como, da questão da intensidade. Travou de novo? Travou de novo, eu acho que é a chuva. Pode ser, eu acho que é o vento, eu acho que tudo isso atrapalha. Eu tô até com medo de chegar em casa, eu certamente vou estar sem luz quando chegar em casa. Quando dá umas chuvas assim, acaba a energia lá. Tem mais isso, né? São os transtornos urbanos. Mas eu falava para ti justamente essa surpresa de ser assim uma bomba d'água muito forte, né? Hoje, por exemplo, por volta de 4h30, estava me deslocando para cá, assim, era a placa voando, lajota, né, pedacinhos de parede, de edifício, de prédios, assim, começa a se desprender aquilo que não está muito bem preso, né, e aquilo voando pela rua, fora árvores e sacos plásticos. A gente foi acompanhando isso, né, ao longo da tarde, principalmente em regiões mais baixas, assim, na cidade. Se a gente for lá no centro e ali na Cidade Baixa também, a gente vai ver que acabou tendo diversos alagamentos pontuais, assim, né, que acabaram provocando diversos transtornos no trânsito. E é aquela coisa que a gente sempre observa, né, Renato? Dá esse tipo de problema, mas é uma coisa que a gente está refém aqui no sul do Brasil também, né, quando dá esses temporais. Agora, eu estava lendo que o El Niño, se vier, ele tem uma... Vamos chamar o Marcelo então de novo. Vamos fazer mais uma tentativa, depois eu falo o que eu ia falar, porque o Marcelo está online conosco. Marcelo, tu respondia ao Lucas Carnever sobre a intensidade. Por que os eventos estão tão intensos? Eu não sei se a gente pode dizer que estão frequentes também, né? Mas, enfim, pode recomeçar o teu raciocínio, por favor? Marcelo Schneider, do IMET. Renato, essa sensação que o grande público tem é exatamente mais calor, mais umidade disponível. Então, essas pancadas de chuva que são naturais aqui do Rio Grande do Sul, quando passa uma frente fria, elas ficam mais fortes, mais intensas. Então, as nuvens de tempestade que vocês estavam comentando lá no sábado e hoje, que também aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, em pontos localizados, elas costumam trazer uma quantidade de chuva de 30, 40, 50 minutos que causa essas enxurradas, essas inundações. Então, mais calor, mais umidade, mais sensação de abafamento, é isso que tem resultado, não só nesses últimos 2, 3, 5 anos, mas pelo menos aí 20, 30 anos que a gente tem monitorado. Marcelo, eu estava lendo que eu entendi que você respondeu a minha primeira pergunta, que não tem como planejar ainda, né? Não tem como projetar, porque não está nem sequer encerrada, vamos dizer assim, a temporada do Laninha e não se formou ainda El Niño. Mas caso se forme, que teria uma incidência de 80% a 85% de causar prejuízos climáticos, não sei se igual a 2024, mas assim, uma temporada de impactos bastante graves.
Não entendi. Renato, não é afastar completamente, mas é não fazer um comparativo imediato com 2024. Perfeito. Tá? É que 2024 tem um caso muito à parte. Além do El Niño, que se fala muito, com razão, os oceanos estavam muito aquecidos. Se a gente, em outra oportunidade, mostrar uma imagem dos oceanos, a gente vai perceber que toda a faixa equatorial lá no Atlântico Norte, próximo da costa da região Nordeste, lá na região das Bahamas, e também próximo aqui do Atlântico, elas estavam com ar mais oceano mais aquecido. E, ao mesmo tempo, se a gente recordar, nós tivemos 2 anos consecutivos de temperaturas muito elevadas e praticamente ausência de inverno. Então, o 2023 para o 2024 foi uma espécie assim, de transição que aconteceu. A gente veio 2, 3 anos praticamente sem frio intenso e teve esse bloqueio atmosférico. E a previsão, apesar do IMET ter tá complicado o contato com o Marcelo. A internet não está colaborando hoje. Não está ajudando hoje. Está com problemas, né? Obviamente, meteorológicos aí nessa conexão. Bom, pelo menos até agora, Lucas Canever, não sei se tu tivesse a mesma sensação que eu, estou um pouco mais... Não vou dizer a palavra tranquilo, né? Mas menos preocupado, talvez, porque sabe que o jornalista gosta de manchete também, né? Se a gente tem o El Niño, né, que poderá trazer 2024, mas ele deixou bem claro, não fazer um comparativo com 2024 diretamente. E também a gente tem que parar para pensar que não são só esses pontos negativos que a gente estava falando que vêm com o El Niño, né? A gente pode pensar em pontos positivos que podem trazer aqui para o estado. Por exemplo, agora a gente está no período de estiagem, né? Situação de Bagé. Com graves prejuízos. Racionamento diário de água. Para a agricultura também. Exato. Né? Então, de repente, com a chegada do El Niño, inclusive era isso que eu queria perguntar para o Marcelo, se com a chegada do El Niño a gente tem uma previsão de que essa chuva dê um fôlego para a nossa agricultura, né? Para ver o que vai ser. Porque a gente estava bem num período do desenvolvimento, né? Quando chegou essa estiagem, o que acabou assim prejudicando algumas safras. Então, a chegada dessa chuva, será que seria uma coisa positiva agora? Se o El Niño traz chuvas abundantes, né? Pode ser que seja um ponto positivo para a agricultura, realmente tu tem razão. Né? Não sei se salvam a safra, se ameniza, enfim, até para 2027, né? A próxima safra, mas, como diz o Irineu Guarnier Filho, nosso colega aqui do Ponto de Conexão, que é especialista em agronegócio, ele disse, não adianta a chuva muito forte também, localizada, impactante, ela tem que ser bem distribuída. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Se não der certo agora, nós vamos ter que desistir, mas nós vamos fazer a pergunta. O Canever queria perguntar, né, o Schneider, sobre as chuvas que o El Niño pode trazer, se elas serão abundantes, independente de desastres ou não, e a gente já entendeu que não vamos fazer comparativo com 2024, mas que pode trazer chuvas para a agricultura. Para a agricultura, né? Justamente, que está nessa situação de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Isso, o comentário de vocês é bem procedente, porque a agricultura gosta de chuva bem distribuída, né? De não chuva muito localizada, chuva muito intensa. Pois é. Nós vamos ter um começo de outono bem diferenciado. Tá? No final de semana vocês vão notar que vai ter um período aí de calor, chuvas muito pontuais, e isso não é bom para a agricultura, porque tem um excesso de temperatura elevada, evaporação aumenta, então algumas áreas ainda que sofreram com a estiagem pode ter algum comprometimento em 2, 3 semanas. Por outro lado, foi benéfico a chuva dos últimos dias, que ela trouxe mais umidade no solo, principalmente para aquele setor lá do centro e oeste do estado. Aí, em termos de El Niño, a expectativa nossa é de que a chuva ela fique mais distribuída, mais regular, mais homogênea, principalmente no final do inverno, ou seja, lá por agosto e setembro, que é a época tradicional que ocorrem as enchentes, ou costuma ter um impacto do El Niño. Então, abril começa muito um vai e vem, períodos quentes, períodos relativamente secos, com instabilidade localizada. Maio a gente está apostando que tenha ondas de frio, então provavelmente um evento no mês, tu tem aquela frente fria passando e dá aquela chuva distribuída em praticamente todo o estado. E aí, final de junho, diria julho para agosto, aí sim, com os possíveis, né, sinais do El Niño, a gente começa a ter um quadro de mais umidade, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e parte do Paraná.
que está precisando bastante chuva, está precisando de umidade. Esse outono, Marcelo Schneider, que tem uma espécie de um verão esticado agora, que a gente vai vivenciar, né, até praticamente final de abril, porque parece que o frio só chega em maio, ele também é um efeito, é uma consequência do aquecimento global, você acha? Nem tudo. Ele tem o que a gente nota nesses últimos anos, as temperaturas estão mais extremadas, né? A gente tem, por exemplo, o inverno mais curto. Mas mesmo com o inverno mais curto, às vezes a gente tem algumas surpresas, tipo o ano passado, onde a gente teve praticamente 2 meses ali, entre julho e agosto, com temperaturas bastante baixas. Então é mais ou menos o seguinte, é como se ficasse as massas de ar frio represadas, né, no sul do continente. Tu tem um período anomalamente quente e eventualmente aquelas massas de ar frio que se desprendem lá do Polo Sul entram no estado. Então, provavelmente, nós teremos mais uma vez durante esse ano de 2026. Predomina o ar quente durante a estação, mas quando as frentes frias entram, tem aí um frio bastante intenso, inclusive com aquelas formações de geada, neve e vento minuano soprando no estado. Congelou a imagem, mas o áudio está chegando, as ideias e o conteúdo do Marcelo Schneider está chegando. A gente vai fazer a última pergunta. Lucas Canever. Não, só para a gente ressaltar aqui, para a gente finalizar mesmo, a gente falou agora da questão das chuvas, o que a gente pode esperar. Para esse inverno, então, em questão de temperatura, a gente vai ter períodos curtos, então, dessa massa de ar frio. Vai ser um inverno com temperaturas acima da média? O que a gente pode esperar em questão de temperatura? Isso, assim, se fizer um saldo entre abril, maio e junho, é bastante provável que o inverno termine com temperatura acima da média, então um inverno mais quente do que a média. No entanto, depois desse período quente, que deve se destacar principalmente no mês de abril, é muito provável que a gente tenha aí 2, 3 semanas de um frio mais intenso no estado, provavelmente em maio. Então não é surpresa, digo de novo, como até aconteceu no ano passado. Se a gente tem algum período, Lucas, aí concentrado de frio, com temperaturas baixas e geadas, mas o saldo, sim, médio das temperaturas, em princípio, fica assim, com temperatura um pouco acima da média nesse outono. Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, apesar das dificuldades com a internet, né, não derrubou a nossa conversa. Muito obrigado por atender a gente aqui na Rede RS. Um bom trabalho para você aí no INET. Uma boa noite. Aí, o Marcelo Schneider aqui no RS em Movimento. Quero agradecer ao Lucas Canever aqui pela companhia, pela parceria. Vais agora para o Estúdio do Tempo, porque daqui a pouco tu vai nos trazer todos os detalhes. Tem previsão do tempo, exato. Tem que falar desse alerta do IMET, inclusive, que a gente tem para hoje, ainda é válido, e falar como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, né? É uma pena, né? Porque essa semana é a semana do aniversário de Porto Alegre e do Salt Summit sendo realizado quarta, quinta e sexta no Cais do Porto. E o tempo não parece estar ajudando, né? Vamos ver. Daqui a pouco eu volto para falar. Daqui a pouco, direto do Estúdio do Tempo, o Lucas Canever. Neste final de semana, cerca de 1.000 mulheres foram atendidas no mutirão de saúde da mulher realizado pelo Sistema Único de Saúde em diversos hospitais e unidades de atendimento. A ação buscou reduzir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas. Confira na tela. Há 2 anos, na fila de espera do SUS, Letícia já havia perdido a esperança de que conseguiria realizar a inserção de Implanon, um contraceptivo de longa duração. Eu fui no posto de saúde, né? Pedi encaminhamento que eu queria pôr o chip. Aí disseram que não tinha, que eu não alcançava os critérios, né? Sendo que eu tenho 4 cesáreas e não me adaptava com nenhum método. E eu já tinha ouvido falar no chip, e aí eles me deram encaminhamento para o fêmea. Aí vim aqui, falei que estou com o DIU, mas que eu também não estou me adaptando. E aí eles falaram, nós não temos ainda, o lote não veio para nós estamos na luta para ver se a gente se disponibilizam a Secretaria da Saúde para nós. Aí eu fiquei no ambulatório fazendo exame, fazendo eco para ver o DIU, estava bem localizado. Até que então, em dezembro, a doutora disse, olha, espera, vou te marcar para março para te fazer o exame e depois a tua consulta, que pode ser que a Secretaria da Saúde libere um lote para nós.
e aí tu vai ficar na fila. E eu disse, tá, então tá bom. Aí esperei, mas eu já, na verdade, nessa luta há 2 anos já. Mas a espera de Letícia acabou neste final de semana com a realização do Mutirão de Saúde da Mulher. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas e busca diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas. Em Porto Alegre, os atendimentos foram realizados em 4 hospitais e 5 unidades de saúde. Esse mutirão vai antecipar os agendamentos. Por exemplo, tem vários procedimentos de mulheres hoje que estão sendo feitos aqui no Fêmea, na rede GHC, que são 1.032 procedimentos que vão fazer hoje e amanhã só no Grupo Hospitalar Conceição. Reduz, por exemplo, o agendamento que estava em julho, está sendo feito o procedimento hoje. A mobilização atende exclusivamente mulheres que estão à espera de atendimento pelo SUS, na tentativa de reduzir as filas. Aqui no Hospital Fêmea, 116 procedimentos foram agendados. A tomografia, que acontece nesta sala, é um deles. Patrícia só seria atendida a partir de julho, mas conseguiu realizar um exame de ecografia transvaginal 2 semanas após entrar para a fila de espera. É muito importante, né? Muito importante, porque eu vou dar entrada no FIV, né? Na fertilização in vitro. E então, quanto mais eu esperaria, mais ia demorar, né? Para mim ia ser muito complicado. Apesar do mutirão, as filas de espera continuam sendo um desafio. Para o diretor-presidente do GHC, é necessária uma maior organização do sistema de saúde. Não só abrir, né, novos serviços, habilitar novos serviços, mas também melhorar os fluxos e o percurso do paciente, acompanhando o paciente para que ele não fique esperando muitas vezes uma tecnologia que já existe, um leito que existe e às vezes o paciente não consiga acessar. E essa é a responsabilidade do governo estadual, do governo federal e dos governos municipais, melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Que seja mais divulgado, que as pessoas tenham mais facilidade de poder aproveitar, usar, entendeu? Que é uma coisa segura também e está sendo muito bom. São muito bons sempre esses mutirões. E é sobre saúde também o nosso ponto de conexão de hoje. Irineu Guarnier Filho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. A partir das 9, ponto de conexão e saúde. A partir das 9, uma hora mais cedo, ponto de conexão. E hoje vamos continuar falando sobre saúde. Você lembra, Renato, onde você estava e o que estava acontecendo 6 anos atrás, nessa segunda quinzena de março? A gente sempre se pergunta isso, né, quando chega a data da Covid, e é por isso que eu já sei do teu tema, né, porque a gente conversou na redação, mas a gente sempre faz essa reflexão, né? 6 anos já, né? De 6 COVID, anos, impressionante, né? Eu me lembro que dia 13, mais ou menos, de março, eu encerrei as operações e não saí mais de casa. Eu me lembro ainda como se fosse hoje, é um filme assim que não sai da minha cabeça. Dia 15 de março, se não me engano, ou 14. Que era um fim de semana? 15, né? Não, era uma sexta-feira, eu estava chegando no centro. Então é a ali, mesma sexta-feira. Perto do Palácio Piratini ali, estava vazio, tudo vazio. E passavam carros com alto-falante dizendo assim: vão para suas casas, recolham-se para suas casas. Toque de recolher. Aquela alto-falante. Meu Deus, isso aqui é uma cena de filme, é uma distopia, um filme de ficção científica. Ali caiu a ficha, eu digo, realmente, vou para casa, porque não dá mais, está a rua vazia. Bom, hoje vamos falar sobre isso, Renato, o impacto aí da Covid, que mudou muitas coisas, mudou práticas de saúde, mudou protocolos de saúde, tivemos uma crise hospitalar, morreram centenas de milhares de pessoas, tivemos disputas políticas, tivemos tudo naquele período. E agora, 6 anos depois, o que nós aprendemos com a pandemia, com os erros, com os acertos da pandemia? Estamos preparados para futuras crises sanitárias, se elas vierem, tomara que não venham, mas se vierem, estamos preparados? Aprendemos alguma coisa com a Covid-19, com a pandemia? Esse é o nosso tema de hoje. E vão estar no programa o César Rich, que é médico, né, infectologista da Santa Casa, a Ana Veiga, que é bióloga molecular e professora universitária, o Dr. Paulo Gever, médico infectologista, supervisor do núcleo de vacinas do Hospital Moinho de Ventos, e também o Leonardo da Silva Marques, que é médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então hoje vamos fazer um balanço
desse episódio. E amanhã, no ponto de... vou adiantar o ponto. Deixa eu só fazer um comentário. O nosso Thales Aliade acabou de me dar mais um minutinho. O Dr. Paulo Gever, eu fiz uma live com ele em plena pandemia. É um dos craques nessa questão hospitalar, né? E do Moinhos de Vento, e que vivenciou de perto, né? Essa questão do... Porque eles atuaram... linha de frente, como a gente dizia. Mas atuaram sem saber o que exatamente era, né? Porque à medida que foram descobrindo o que era o vírus, foram descobrindo o tratamento, descobrindo como salvar as pessoas. Infelizmente não se salvaram muitas pessoas, né? Foi uma coisa incrível, né? E como foi né? rápido, que superação, né? Em menos de um ano nós tínhamos uma vacina. Vacinas que levavam 10, 15 anos para serem elaboradas, né? Em menos de um ano já tínhamos vacina e já estávamos começando a vacinação. E amanhã, já vou dar uma palhinha aí, uma palhinha sobre amanhã. Amanhã nós vamos continuar falando de Covid. Amanhã vamos ver como foi o impacto da Covid-19 no mercado de trabalho. Também mudou muita coisa, né? Muita coisa mudou. Então, serão 2 dias aí dedicados a um balanço aí dos 6 anos da Covid. Não podemos esquecer tudo isso que aconteceu. É triste, é trágico, mas temos que tirar lições dessas experiências. Claro que sim. Mas também não queremos viver mais, né, não, Irineu? Nunca mais. Nunca mais. Obrigado, Irineu. Até às 9 horas com o Ponto de Conexão. Grande abraço. Na tarde de hoje, um temporal atingiu a região metropolitana de Porto Alegre. O Lucas Canever já está pronto lá no Estúdio do Tempo e vamos voltar a conversar com ele para saber até quando esse alerta do INMET é válido e também como é que a gente pode esperar o que da meteorologia nos próximos dias. Boa noite, Lucas Canever. Essa semana deve começar com chuva e calor. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta de chuva que é válido até às 11 horas da noite desta segunda-feira. São esperados acumulados em torno de 50 milímetros, acompanhados de descargas elétricas, queda eventual de granizo e rajadas de vento perto de 90 km por hora. O órgão também chama atenção para possíveis ocorrências de quedas de árvores e alagamentos pontuais. Na terça-feira deve chover em pontos do sul e do centro do estado, também aqui na região metropolitana, na Serra, no litoral norte e no norte do Rio Grande do Sul. No geral, não são esperados grandes acumulados, alguma coisa ao redor de 10 milímetros. Mas deve chover mais forte em alguns pontos isolados lá do norte do estado, principalmente nessas áreas que ficam próximas de Erechim. Lá são esperados até 40 milímetros de chuva. Essa instabilidade aqui deve acontecer no começo do dia e à tarde deve ser nublada. As temperaturas mínimas variam entre 11 e 24 graus e as máximas oscilam entre 17 e 29 graus. Na quarta-feira tem condição para chuva forte acompanhada de descargas elétricas na região das Missões, no noroeste, no centro, no norte do estado, na Serra, no Nordeste, na região dos Vales, na região metropolitana e também ao redor da região da Costa Doce e em alguns pontos do nosso litoral, com acumulados que vão variar de 10 a 40 milímetros. Na quinta-feira, a tendência é que o tempo fique firme, mas o dia ainda vai ser nublado. Vamos ver como as temperaturas ficam amanhã em algumas cidades. Começando lá por Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o dia deve começar com marcas ao redor dos 11 graus e a temperatura dobra com o passar das horas, chegando até os 22. No geral, vai ser um dia nublado, vai variar com algumas aberturas de sol, porém tem chances de chuva também. Ainda na Serra Gaúcha, Gramado também vai ter máximas de 22 graus, porém lá o dia começa com marcas um pouco mais elevadas, na casa dos 18 graus e também tem essa previsão de chuva. Agora, em Erechim, que é uma das áreas que devem receber os acumulados um pouco maiores, né, ao redor desses 40 milímetros que a gente comentou, a temperatura vai dos 20 até os 26 graus nesta terça-feira. Em Santa Rosa, as máximas chegam até os 25 graus, com mínimas de 20, também com previsão de chuva. Indo lá para a fronteira oeste, agora vamos para Uruguaiana, as máximas também chegam aos 25 graus, com mínimas de 13, porém, a tendência é de tempo firme por lá, não deve chover. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 18 até os 27 graus nesta terça-feira, também com previsão de instabilidade. No Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, a temperatura vai dos 18 aos 26 graus, também com previsão de chuva. Ao sul do estado, em Pelotas, as máximas chegam até os 27 graus, com mínimas de 15. Previsão de sol aparecer entre nuvens, sem precipitação.
No litoral norte, vamos para Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina. Lá, a amplitude térmica vai ser muito pequena, indo só dos 22 até os 25 graus e também com previsão de chuva ao longo do dia. E aqui em Porto Alegre, a gente também não vai ter uma grande amplitude térmica. A temperatura vai dos 21 até os 25 graus e também previsão de chuva para amanhã. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. A falta de diesel já afeta diretamente o funcionamento de serviços essenciais em diversas cidades do estado. Um levantamento da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul aponta que 142 cidades enfrentam dificuldades no abastecimento. O cenário acende o alerta para áreas essenciais como saúde, educação e transporte que podem ser afetados. Assista a nossa reportagem na tela. De acordo com o levantamento da FAMURS, as prefeituras relatam dificuldades para manter serviços básicos em funcionamento. Em algumas regiões, a prioridade tem sido garantir o transporte de pacientes e atendimentos de saúde. Outras atividades, como obras e serviços no interior, já começam a ser suspensas. É o impacto das restrições causadas pela crise que atingiu o setor produtivo de petróleo e o estoque das distribuidoras. A informação é da Sulpetro, que representa o setor no estado, com base nos relatos de revendedores de combustíveis associados à instituição. A crise global provocada pela guerra no Oriente Médio afetou diretamente nos preços internacionais, restringindo a importação dos produtos. E a preocupação é justamente com o efeito em cadeia. Sem diesel, o transporte escolar pode parar. Pacientes podem ter dificuldades para chegar em hospitais em outras cidades. E a produção rural também pode ser impactada. Na região metropolitana de Porto Alegre, em São Leopoldo, a prefeitura anunciou que vai adotar restrições no transporte público durante os dias de semana. Em Novo Hamburgo, houve alteração na grade de horários de fim de semana. Na Serra, em Bento Gonçalves, empresas confirmaram que vão seguir com redução de 50% nas rotas aos fins de semana. No centro do estado, em Itacurubi, as aulas na área rural foram canceladas na última sexta-feira por falta de diesel, o que comprometeu o transporte escolar. Por nota, a Sulpetro afirma que a importação de combustíveis tem sido fundamental para suprir a demanda, já que a Petrobras não consegue atender 100% do mercado com produtos refinados. No Rio Grande do Sul, a refinaria Alberto Pasqualini não abastece apenas o estado, mas também outras regiões do país. Com o aumento da demanda, a Petrobras passou a impor cotas para a retirada de combustíveis pelas distribuidoras. Isso significa priorização das redes contratadas com limites de volume e a redução na oferta para postos bandeira branca e transportadores, revendedores e intermediários. Há diminuição das cotas por carregamento e aumento no fluxo de frete, o que dificulta a logística. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da FAMURS para obter mais detalhes sobre o levantamento, mas a entidade não tinha disponibilidade. A gente vai seguir acompanhando esse cenário. A seguir, vamos falar de futebol. Os gaúchos conhecem os seus adversários na Copa do Brasil e também vão saber como é que foi o STU em Porto Alegre. Evento que movimentou a orla com disputas nacionais de skate. Ainda tem Inter, tem Grêmio e muito mais. Daqui a pouquinho, com o Rogério Amaral já aqui no estúdio. Nós já voltamos, o intervalo é rápido. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e o assunto agora é futebol, skate e esporte em geral. Com o Rogério Amaral. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins. Muito obrigado. Tudo bem?
Eu que pergunto, você está alegre, né? Nós hoje, todos estamos felizes, né? Todos estamos... Não, todos não. Metade do Rio Grande está feliz. Copa do Brasil, Rogério. Então, Renato, nós tivemos hoje o sorteio, não apenas dos adversários, aquela história pote 1, pote 2, que nós mostramos a semana passada. Grêmio Internacional entrando nesta fase da Copa do Brasil e o Juventude, que foi o único dos gaúchos classificados nas fases anteriores, também está. E também o sorteio da ordem dos jogos, porque agora não é mais jogo único, agora são 2 jogos, mata-mata, ida e volta. E vamos começar aí, então, com o Grêmio, né? O Grêmio que vai decidir fora de casa. É o único dos gaúchos que decide fora de casa. Primeiro jogo na Arena, segundo jogo lá em Sergipe, diante do Confiança. Já Internacional e Juventude, decisões em casa. O Internacional joga contra o Atlético, primeiro jogo lá em Minas Gerais, na histórica São João del Rei. E o Juventude enfrentando o São Paulo. Parada duríssima aí para o Juventude, mas a decisão é no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta fase da Copa do Brasil. Perguntasse se a torcida colorada está feliz, né? A gente vai assistir na reportagem da Júlia Brasil. Por que nós estamos tão felizes, né? Júlia Brasil, na tela. O Internacional reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso porque na noite de ontem o Colorado venceu a Chapecoense por 2-0 no Beira-Rio. Além de ser a segunda vitória consecutiva na competição, foi a primeira diante do seu torcedor. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Gabriel Mercado ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Borré foi derrubado dentro da área. O VAR foi acionado e a penalidade máxima foi marcada. Alan Patrick converteu a cobrança e ampliou o placar para os donos da casa. O apito final decretou a vitória colorada. Foram um pouco mais de 16 mil torcedores presentes aqui no Beira-Rio, que acompanharam essa vitória que não só deu um ânimo, mas também tirou o time da zona de rebaixamento. Com 8 pontos, o Internacional ocupa agora a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na zona mista do estádio Beira-Rio, Gabriel Mercado, autor de um dos gols, exaltou o trabalho de Paulo Pesolano. O técnico, nas últimas rodadas, promoveu mudanças na equipe, inclusive sacando o zagueiro do time titular contra o Santos. Para Mercado, o grupo tem total confiança no comandante e os resultados têm aparecido. O trabalho do nosso treinador é muito bom. Eu não tive a oportunidade de falar isso aqui a última vez que vine, mas não só eu, o grupo está fechado com o que ele acredita, com as decisões que ele toma, porque ele é o que decide quem joga, quem entra, quem fica fora, e dá para ver que não só ele, toda a comissão é uma comissão muito trabalhadora, muito competente, e estávamos precisando, capaz que era isso, fazer algumas trocas para poder vencer o jogo. Ele foi que escolheu essa estratégia, graças a Deus deu certo, e hoje de novo ele fez algumas outras trocas, e ele sempre tentando melhorar essa questão de que não estávamos conseguindo, jogando bem, mas não conseguindo vencer os jogos, né? Então, tirar um pouco isso de não jogar bem e tentar vencer, e a partir daí ganhar um pouquinho mais de confiança, mais tranquilidade, e continuar acreditando em lo que ele fala, porque a verdade é que estamos muito contentos com o trabalho dele. Agora Pesolano terá a parada da data FIFA para acertar o time e promover as mudanças necessárias para seguir conquistando bons resultados. O time volta a campo no dia 1º de abril, quando recebe o São Paulo a partir das 7h30 da noite. O jogo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que alívio, hein, Rogério? Sem dúvida alguma, importantíssima essa sequência de vitórias contra o Santos fora e contra a Chapecoense ontem no Beira-Rio. Agora, o importante é isso que destacou o zagueiro Mercado, que não jogou contra o Santos. Contra o Santos foi um time muito mais intenso. Não teve Mercado, não teve Alan Patrick, por exemplo. Agora, independente das mudanças que vem fazendo o técnico Paulo Pesolano, eu vejo que a primeira linha de meio-campo ganha novos titulares. Vidagra e Bruno Henrique. Esses são os titulares dos lugares de Ronaldo e também de Paulinho. Paulinho entrou ontem, depois, no decorrer do jogo, mas me parece que se consolida essa dupla de volantes, Vidagra e também o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique
que estava meio que arquivado, mas é um jogador que parece ser da confiança do técnico Paulo Pezzolano. E aí depois você faz as alterações, seja na lateral esquerda, se é o Bernabé ou se é o Matheus Bahia, na frente se é o Carboneiro ou se vai jogar com 2 centroavantes, enfim. Essa é a situação internacional, parece que entra realmente nos eixos aí, Renato. Muito bem, vamos ver o que aconteceu com o Grêmio lá no Rio de Janeiro, reportagem da Júlia Brasil na tela. O Grêmio ainda não sabe o que é vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro. Em São Januário, derrota por 2-1 para o Vasco. Logo no início do jogo, lei do ex. Cuiabano fez o primeiro para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, David ampliou. E nem o gol de Carlos Vinícius esfriou a festa da torcida vascaína. A derrota foi a terceira em 4 jogos longe da Arena. Em 12 pontos disputados como visitante, o Grêmio fez apenas 1. Com a parada para a data FIFA, Luiz Castro ganha mais tempo para trabalhar o seu time. O tricolor volta a campo no dia 2 de abril para enfrentar o Palmeiras. Novamente, fora de casa. Bom, vocês notaram que não foi a Júlia Brasil, foi o nosso Giovanni de Oliveira. Bom, o técnico Luiz Castro mandou muito mal na escalação, nas escolhas que fez ontem. Ele resolveu manter o Pérez como primeiro volante, Nardoni como segundo volante, e isso não funcionou. Noriega, que vinha sendo o titular, ficou no banco de reservas e também não utilizou o meia Monsalvo, sequer entrou na partida, entrou o William depois. E também o posicionamento, Nardoni muito enfiado junto do centroavante Carlos Vinícius e também a saída de bola do Grêmio só com o Arthur, fazendo com que o Pérez, que é um primeiro volante, jogasse de costas para o time adversário, ou seja, recebendo o passe da saída de jogo de frente, tendo que girar, é muito mais difícil isso. Então, ontem o Grêmio foi mal, mas eu diria o seguinte, uma frase já dita uma vez pelo Cuca, Renato. Quando 2 jogadores não estão bem, problema dos jogadores. Sim. Quando 5, 6, 7 jogadores não estão bem, o problema é do treinador. E realmente o Luiz Castro ontem mandou muito mal e foi, no meu entendimento, o responsável aí por essa derrota do Grêmio. Pois é, veja só como é a gangorra nossa, né? O Inter estava, assim, tremendamente mal, né? Deprimidíssimo e vai para a data FIFA com essa alegria toda, esse entusiasmo, essa tranquilidade, né? Esse alívio que é momentâneo, né? E o Grêmio vai nesse tropeço, já vai mal. Fica e vai pressionado, ter que se reciclar, sem dúvida alguma, precisa, e essas escolhas do técnico Luiz Castro ontem é que não foram favoráveis e por isso, na minha avaliação, foi o motivo principal da derrota do Grêmio. Agora, tem que se reciclar nesse momento. Mas é ruim você ficar parado durante 10 dias, uma semana, 10 dias, né, numa situação de derrota. Muito melhor o Internacional, que vai para essa parada numa situação de vitória. Mas tu achas melhor ficar parado e se reciclar ou seria melhor estar jogando igual? Está jogando. Para não perder o ritmo. Porque essa história de... Não vai ajustar o time em uma semana. Não vai ajustar o time em uma semana. Tem que estar jogando para ver o que fez de errado e para corrigir os seus próprios erros. Não é a parada que vai resolver o problema. Não vai. Né? Como nós já vimos em outras oportunidades. Né? Rogério, e o Juventude? O Juventude começou mal, mas mal mesmo na Série B. Não é? Perdendo para o Avaí por 2-0 em Santa Catarina. E agora o Juventude vai focar, né, na Copa dessa Sul-Sudeste. Essa que o Inter saiu, né? Que o Internacional abriu mão. Abriu mão de participar. O Grêmio já nem, porque o Grêmio tem a Sul-Americana para participar. Só que o Juventude vai, né, com um time que é um time misto. Né? A gente pode conferir aí os duelos na tela. Né, que nós teremos dos gaúchos na Copa Sul-Sudeste, que envolve, como diz aí, Sul-Sudeste, times também de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Coloca aí Fernando Lopes, aí. Né? Nós temos aí, amanhã, 19 horas, em Caxias do Sul, o Caxias enfrentando a equipe do Operário. Operário que é do Paraná, Operário Ferroviário da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E nós teremos, na quarta-feira, o Juventude com um time misto, não é? Enfrentando, sabe qual é essa equipe aí? É o Sampaio Correia, mas não é o Sampaio Correia lá de cima do Maranhão, não. É o Sampaio Correia do Rio de Janeiro.
que é... Um pouquinho mais embaixo. Que o Juventude. Então, é o início da Copa Sul-Sudeste aí para os times gaúchos. Muito bem. E brasileiro feminino, Rogério? Pois é, brasileiro feminino, nós tivemos aí, 3 resultados diferentes. Tem uma tela aí também. Um positivo, que foi a vitória do Internacional fora de casa diante do Atlético Mineiro, foi um resultado positivo. Um resultado de equilíbrio, que foi o empate em 0-0 do Grêmio com a Ferroviária, em São Paulo, aí a Ferroviária e Grêmio empatando em 0-0, e um resultado ruim, que foram as meninas do Juventude derrotadas aí pelo Red Bull Bragantino. Então, um resultado bom, vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, um resultado equilibrado, empate de Grêmio e Ferroviária em 0-0 e um resultado ruim, a derrota das meninas do Juventude para o Bragantino. Muito bem, muito bem. Rogério, o evento que está agitando Porto Alegre, né? O STU, mais uma vez. O Skate Total Urban. Não é? Que legal, que né? já tinha sido realizado aqui em Porto Alegre, e esta pista que foi construída ali na Orla do Guaíba, na Orla 2, realmente atrai os skatistas. E depois que nós tivemos o STU, nós tivemos aquela descida que ganhou o mundo, ganhou manchete do Mineirinho, né, na lateral do Centro Administrativo do Estado. Que a gente entrevistou aqui, né? Exatamente. E agora mais uma edição do STU com, inclusive, gaúchos, né, subindo ao pódio. Muito legal. A Júlia Brasil esteve lá, agora sim a Júlia de volta, né? Esteve lá, fez vivo aqui, fez uma entrada ao vivo na sexta-feira e nos trouxe o saldo aí do que foi o final de semana das primeiras baterias do STU. Júlia Brasil, na tela. O skate movimentou a capital dos gaúchos neste final de semana. Porto Alegre conheceu os campeões da primeira etapa do STU National 2026. No parque, o medalhista olímpico Pedro Barros e a campeã mundial Raika Ventura foram os vencedores. Já na categoria Street, vitória de Isabelle Ávila, campeã do STU 2024, e Gabriel Aguilar, atual campeão brasileiro. O para-skate também marcou presença no primeiro fim de semana do evento, com vitória do curitibano Felipe Nunes, referência mundial na modalidade. E teve gaúcho no pódio. No street feminino, Maria Lúcia ficou em terceiro lugar, mesma posição conquistada por João Alves no masculino. Além da competição, a programação também teve a apresentação do STU Superstar, com lendas como Sandro Dias, do Mineirinho, e Karen Jones. O STU Porto Alegre ainda não acabou. No próximo fim de semana, a capital recebe as disputas de vert e mini ramp. As competições acontecem no trecho 3 da Orla do Guaíba. Os portões abrem no sábado ao meio-dia. Os ingressos custam 1 quilo de alimento não perecível e podem ser adquiridos no site Zig Tickets. Que legal, né, Rogério? Porto Alegre está nesse calendário aí do STU. E realmente essa pista, até a Júlia falou com propriedade, é o trecho 3, eu falei o trecho 2 da Orla, né, o trecho 3. E essa pista aí... Eu acho que o 2 não existe ainda. Tem o 1 e o 3. É o 1 e o 3. O 2 está em projeto. Onde é o outro teatro, pôr do sol ali. Mas é impressionante como essa pista caiu no gosto dos skatistas do Brasil e até de quem deu visibilidade para Porto Alegre. Isso é muito importante, porque o skate realmente, principalmente o street, o skate de rua, ele é, né, nessa garotada aí, não podemos dizer tanto garotada, o Mineirinho já... É quase da nossa idade. Mas puxou muito dessa garotada e quem vem aqui só elogia essa pista. Muito legal, fechando então com o STU, nosso RS em Movimento da segunda-feira. Obrigado, Rogério, até amanhã. Obrigado, Renato, até amanhã. RS em Movimento fica por aqui, 9 da noite tem um ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você pode sintonizar a rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, sinal digital, e também pelo 511 da Claro TV. Sorte, saúde, sucesso, espero vocês amanhã às 6h30 da noite, aqui na tela da rede RS. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite.